Juízes 17. Vamos fazer a leitura do verso 1. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 siclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitava maldições, de quem também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, e eu tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 siclos de prata de sua mãe, que disse: da minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 siclos de prata e o deu a Orives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou um dos seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele respondeu: sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 siclos de prata, vestuário e sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um dos seus filhos. Verso 12. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Até aí, deixa aberto, não fecha. Fecha apenas os olhos para nós orarmos. Querido Deus, mais uma vez vamos a Ti em oração, para buscar Tua face, Teu favor, Tua graça. E o meio que o Senhor preparou para nos orientar, nortear, guiar, corrigir, exortar, salvar, consolar, é a Tua palavra, a exposição da Tua palavra, a proclamação da Tua palavra. Que a Tua palavra seja confirmada com o poder do Espírito Santo. Que haja graça entre nós, a despeito de nós, dos nossos pecados, da nossa miséria. Que o Senhor não nos deixe de assistir, falar, mover através da Tua palavra. Que o Teu reino avance, que o Senhor receba glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho. Amém. Irmãos, presta atenção nessa palavra aqui. Há muito tempo eu medito nesse texto de Juízes 17 e hoje eu decidi pregar sobre ele. E o tema da minha mensagem é construindo a minha própria igreja, ou criando a minha própria igreja. Esse é um texto que fala, como poucos do Antigo Testamento, sobre apostasia. E nós estamos vivendo dias de apostasia. O que é apostasia? É o abandono da verdade, é o abandono das Escrituras, é o abandono da sã doutrina, mas não é o abandono da fé para se tornar ateu, é o abandono da verdade para crer em mentiras, para crer em religiões, em doutrinas, em mestres, para crer em teologias criadas por homens, criadas por demônios. É abandonar a Deus, abandonar a Yahvé, o Deus verdadeiro, para adorar um Deus pagão, para adorar falsos deuses, falsos ídolos. Isso é apostasia. E nós estamos vivendo dias de apostasia, dias onde multidões, centenas e milhares, têm abandonado a fé verdadeira
para seguir fábulas, para seguir mentiras. Jesus profetizou sobre a apostasia em Mateus 24. Ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Paulo também em 1ª e 2ª Tessalonicenses vai dizer: a volta de Jesus, o fim, não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Então o fim, à medida que o fim se aproxima, a apostasia se tornará mais frequente, se tornará mais abrangente. E essa apostasia, das tantas formas que ela se manifesta também na forma de conveniência, o culto da conveniência, a igreja da conveniência, a doutrina da conveniência, é pregar, ensinar, é formar um culto que atenda os desejos e as necessidades pessoais do público, que atenda suas conveniências, que deixe de lado a verdade para ensinar conveniência. E isso está muito claro no livro de Juízes. E o texto que mais mostra isso, o texto que mais descreve o evangelho da conveniência, ou uma igreja, uma estrutura formada por conveniência, é 2 Timóteo 4,3. E tendo comichão no ouvido, não suportarão ouvir as sãs doutrinas, a verdade, mas amontoarão para si, formarão doutores segundo as suas próprias conveniências, concupiscências. E isso pode ser claramente visto nesta passagem de Juízes. Juízes é um livro muito escuro, muito tenebroso, marca um período muito ruim de Israel, e muitos historiadores entendem que foi o pior período de Israel, o período de apostasia quase total. E você vê que Israel, quando abandonava o Senhor, cometia idolatria, quando estava na mão do inimigo, Deus levantava pessoas, figuras, homens chamados de juízes, que eram levantados para livrar Israel, para julgar Israel e para conduzir Israel na verdade. Aqui no capítulo 17, encerra a vinda desses juízes. Deus envia um após o outro para livrar Israel. E o último juiz era Sansão, foi Sansão que é descrito no capítulo 16. E nós vemos que isso não funcionou. Esses juízes não conseguiram livrar totalmente Israel e não conseguiram guardar Israel na lei do Senhor, impedindo Israel de se apostatar. A apostasia, então, foi inevitável. E a história que eu li vai mostrar com clareza esta apostasia e o perigo que nós também corremos de escolher um evangelho de conveniência, uma igreja que é criada, formada pelos nossos próprios desejos. Por isso hoje que tem esse leque de opções. E se você está numa igreja e você não está confortável com as verdades que são pregadas, se você é confrontado e essas verdades vão de encontro com o seu estilo de vida, o que você vai fazer? Vai fazer como Mica. Você vai construir, fabricar uma igreja que atenda às suas conveniências. Ou seja, se você não estiver satisfeito, se você for disciplinado, por exemplo, pois bem, você sai e vai procurar uma igreja que atenda às suas conveniências. Mas nós sabemos que o final disso é o lago de fogo que arde como enxofre. E essa história começa falando de um homem, um efraimita, da tribo de Efraim. Efraim era um dos 12 filhos de Jacó, que se tornou uma das 12 tribos de Israel. Esse homem chamava Mica. Ele era um descendente de Abraão. Ele era um descendente de Abraão.
Abraão foi aquele a quem Deus fez uma promessa, que dele levantaria um povo, da onde veio a nação de Israel. Nação esta que Deus fez uma aliança, um pacto, e entregou a este povo a sua lei. Geralmente é assim com a apostasia. Geralmente a apostasia se dá nesse tipo de cenário, nesse tipo de contexto, com esse tipo de povo ou com esse tipo de indivíduo. Eles vêm de um pano de fundo histórico, eles vêm de um pano de fundo bíblico, eles vêm de um pano de fundo cristão. É assim com as seitas. As Testemunhas de Jeová, o seu líder, por exemplo, veio do presbiterianismo. Quando você estuda os Mormons, Joseph Smith, quando você estuda esses movimentos apóstatas, geralmente eles são dissidentes de igrejas históricas. Eles vieram da sã doutrina. Um dia eles estiveram em uma igreja bíblica. Eles têm uma base, uma formação histórica fiel. E é assim com este homem. Esse homem não é um pagão. Esse homem ele é da tribo de Efraim. Ele é descendente de Jacó. Ele é descendente de Abraão. A apostasia geralmente vem com esse pano de fundo. Agora vamos ver a condição daqueles que apostataram. Veja em que condição espiritual eles se encontram. Veja só, verso de número 3. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata sua mãe, que disse: de minha mão dediques dinheiro para o Senhor, para fazer uma imagem de escultura e uma fundição. Veja só, o pano de fundo, a condição daquele povo era de idolatria. Por quê? Se a apostasia é o abandono da verdade para seguir o erro, o apóstata abandona o Deus verdadeiro e não fica uma lacuna vazia. Ela vai ser preenchida com a adoração de outro Deus. Era a condição daquele povo, daquela família, de Mica, da sua casa. Eles criaram uma estátua, um ídolo, para adorar. Eles estavam cometendo idolatria. Os apóstatas são idólatras. Eles adoram um outro Deus, não é o Deus do cristianismo histórico, não é o mesmo Deus de Jonathan Edwards, de Charles Spurgeon, de Martinho Lutero, não é o mesmo Deus de Agostinho, de Calvino, não é o mesmo Deus de Moisés, não é o mesmo Deus de Josué, é um outro Deus. Eles cometem idolatria. Eles estão reunidos em seus templos, eles têm cadeira, eles têm caixa de som, eles têm membros, eles têm oficiais, eles têm um pregador, eles abrem a Bíblia, mas aquilo não é um culto verdadeiro, não é o Deus da Escritura que eles estão adorando, é um culto pagão, é um outro Deus. Estão cometendo idolatria. Eles nem conhecem a Deus. Está aí em cada esquina. Cada esquina. Esse país está infestado de seitas. De igrejas que racharam e saíram de uma, de outra, e são dissidentes, fragmentadas. Estão aí com salões de telha de zinco, com cadeira de plástico, e gente com gravata se nomeando pastor e falando de uma outra religião. Pregando uma outra Bíblia, adorando um outro Deus. É o que está acontecendo aqui. São idólatras, são apóstatas. Agora veja o caráter dos apóstatas. Veja a condição moral dele. O texto diz aqui no verso 2: o qual disse a sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitava maldições, de quem também me falaste,
Eis que esse dinheiro está comigo, eu tomei. Mica era ladrão, ele roubou 1.200 ciclos de prata da sua própria mãe, 1.100 ciclos de prata da sua própria mãe. Ele era um ladrão. Essa é a condição moral dos membros dessas seitas, ou do apóstata. Ele só tem uma roupagem religiosa, mas a sua vida é marcada por isso. Ele é mau caráter, ele é imoral, são ladrões, são adúlteros, são mentirosos, são corruptos. Esta gente que compõe esses movimentos, ou essa gente que deixa a fé verdadeira, porque veja só, o que é a ortodoxia? Ortodoxia, vem de, o que é ortopedia? Um osso que está torto, o ortopedista vai deixar aquele osso reto. Ortodoxia, doutrina reta. Se eu tiver doutrina reta, eu tenho então ortopraxia, eu tenho vida reta. Se eu tiver doutrina torta, eu também tenho vida torta. Não tem como ter uma vida correta, uma vida santa, se eu não tiver uma doutrina santa, uma doutrina reta. E o apóstata que deixou a ortodoxia, a doutrina verdadeira, isso vai refletir na sua vida pessoal, no seu caráter. São pessoas envolvidas em pecados. São pessoas envolvidas em escândalos. São pessoas que têm vidas paralelas, relacionamentos extraconjugais. São pessoas afundadas em imoralidade sexual. São pessoas envolvidas em crimes. Assim são os apóstatas. Agora, e a pior consequência da apostasia? O que a apostasia vai empurrar? Os apóstatas, eles são inclinados a criarem a sua própria forma de culto. Os apóstatas criam sua própria religião, suas próprias doutrinas, sua própria igreja. Veja o versículo 4 e 5. Porém, ele restituiu o dinheiro de sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata, e os deu a ourives, o qual fez dele uma imagem de escultura e de fundição, e a imagem esteve na casa de Mica. E assim este homem Mica veio a ter uma casa de deuses, e fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um dos seus filhos. Até aí. Veja só o que o apóstata faz. Ele cria o seu próprio método de interpretar a Bíblia. Ele cria a sua própria forma de cultuar a Deus. Ele cria o seu culto particular. Ele cria a sua própria igreja. Veja aqui, nós temos os elementos completos de um culto aqui. Nós temos todos os elementos de uma igreja. Veja, eles têm um templo. No verso 5, diz que ele fez imagens que esteve na sua casa. Ele tinha um salão, ele tinha um templo na sua casa. Eles têm também um Deus. No verso 4, a sua mãe restituiu o dinheiro, o qual fez uma imagem de escultura. Eles têm um templo, eles têm um Deus. Eles também têm fiéis. Mica, sua mãe e sua família são aqueles que adoram nesse culto. Eles têm também a estola sacerdotal, verso 5. Esse homem fez uma estola que aponta para a liturgia. Eles têm uma liturgia própria. E a estola também fala de autoridade, permissão para cultuar. Veja só. Eles têm todos os elementos de um culto. Eles têm um templo. Os apóstatas, as seitas, precisam de um local para adorar. Eles precisam de um local, uma região,
ou de um ambiente. Os apóstatas também têm um Deus, óbvio. Toda seita, todo apóstata adora um Deus, ele não é neutro da sua adoração. Eles também têm fiéis, lógico, todos eles captam pessoas para sua membresia, ou pessoas eles fazem proselitismo. E obviamente, eles também têm a sua liturgia própria. Todos os elementos de um culto aqui. Veja só, Mica decidiu criar sua própria igreja, seu próprio culto, sua própria forma de cultuar. Ele tem um Deus que ele criou, tem os membros da sua congregação, ele tem um salão, ele tem uma estola, mas falta alguém aqui, o culto não está completo. Falta o pastor, falta o sacerdote. Ele colocou o filho dele temporariamente, mas provavelmente esse menino era muito novo e não estava apto para aquele local. Por quê? Porque o sacerdote deveria vir da tribo de Levi. Faltava então o pastor. Agora, qual é o tipo de sacerdote que Mica queria? O culto está completo ali, a igreja. Mas está completo dentro da visão apóstata de Mica. E agora falta o pastor, o sacerdote. E qual tipo Mica quer? Qual tipo de sacerdote ele queria? Qual tipo de pastor? Obviamente, aquele que concordasse com esse tipo de culto. Aquele que não oferecesse nenhum problema para a igreja de Mica. Então, entra em cena o levita, a peça que estava faltando para o culto. Verso 7, veja. Havia um moço em Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Se demorava ali significa passava por aquele local. Veja só, de repente, vem um homem de Belém de Judá, que passava por ali, parecia estar ocioso. E ele era levita, da tribo de Levi, da onde vieram os sacerdotes. O sacerdócio é levítico. E parece que esse homem estava procurando uma oportunidade. Veja o verso 8. Esse homem partiu da cidade de Belém para ficar onde melhor lhe parecesse. É o tipo das lideranças de hoje. É o tipo dos líderes de hoje. Esse homem parece que estava procurando uma oportunidade para se destacar. Um local que ele pudesse exercer o seu ofício. Alguém que desse uma chance para ele manifestar seus dons, seus talentos. Ou alguém que patrocinasse, bancasse, sustentasse o seu ministério. Era esse levita. Então o que acontece? Veja só. Esse é o retrato de muitas igrejas hoje. De muitas lideranças. Que estão esperando oportunidades para se destacarem, para se promoverem. Não se importando com a verdade. Então o que acontece? Ele chega até Mica. Ele chega até Mica. Mica precisa de um pastor, não é verdade? Então agora, Mica acha um pastor. Vai começar. Vocês sabem que agora eu não estou conseguindo mais ler, eu vou precisar usar óculos. Sabe o que eu tenho que fazer, para vocês terem uma ideia do que eu estou fazendo agora?
Se eu vou ler o comentário de uma Bíblia, ou até anotação minha de caneta, eu tenho que tirar uma foto do celular e ampliar. Nunca achei que isso ia acontecer comigo. Que um dia eu vou estar subindo com dificuldade aqui, ó. Os degrauzinhos. Sério mesmo. E não adianta temar. Deus fala, não adianta temar o pecado de Adão, meu filho. Te afetou e trouxe essas deficiências. Então veja só. Então ele chega a Mica. Mica está precisando de um pastor. Então ele acha um. Ok? Veja só no verso 9. Melhor, o 8 ainda. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou até a região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. E Mica se deu conta. Eu precisava de um pastor. Está chegando um pastor aí. Agora sabe o que vai acontecer? A reunião do presbitério. Mica vai entrevistar o homem para saber se ele vai ser admitido na sua igreja. Veja o verso 9. Perguntou-lhe Mica, de onde vens? Ele respondeu, sou levita, sou de Belém, sou de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Fez uma entrevista. Mica está precisando de um pastor. E o pastor chega para ele, faço qualquer negócio, vou ficar onde melhor me parecer. Mica então responde, é esse mesmo. Veja o verso 10. Então lhe disse Mica, fica comigo e ser-me por sacerdote. E a cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. Mica disse, é esse mesmo. Faço qualquer... E o sacerdote, faço qualquer negócio. Presta atenção. A apostasia não leva em conta a verdade, mas o benefício. A apostasia é pragmática. Ela não importa com o que é certo, mas com o que dá certo. Eu estou fechando qualquer negócio. Então Mica faz uma proposta. Fica aqui. Eu te dou casa, eu te dou uma estola, te dou comida, te sustento e te dou um salário. Ele falou, maravilhoso. Ele adorou. Vamos ver a proposta. Veja só, a religião apóstata está se formando. Mica então, no seu desejo de ter sua própria igreja, faz uma proposta. Vamos ler de novo o verso 10. Então ele disse Mica, fica comigo, e ser-me por pai sacerdote, cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita gostou da proposta. Verso 11. E consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um dos seus filhos. Olha só. Agora vai acontecer a ordenação. Culto pagão, seita. Tem ordenação também de pastor. Veja a ordenação do sacerdote acontecendo. Verso 12. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Vocês notaram? É exatamente o que está acontecendo hoje. Essa apostasia se revela em um evangelho de conveniência. É assim. Os homens, os ímpios, a sociedade, os empresários, os jovens, os famosos, têm comichão no ouvido e não querem esse evangelho, não querem a palavra de Deus, não querem a Jesus como Senhor Salvador.
não querem a verdade. E o que eles fazem? Eles procuram movimentos, eles procuram segmentos, eles procuram seitas, eles procuram pessoas, eles procuram pastores. E dizem, veja só, eu te ofereço meu púlpito. Te ofereço o púlpito, te ofereço vitrine, onde você pode manifestar seus dons e talentos. Eu te banco, te dou salário, te dou status, eu te dou autoridade, o éfode, a estola sacerdotal, eu te consagro. E em troca disso, você me abençoa, você me batiza, me diz que eu sou cristão. Porque olha lá o verso 13. Então disse Mica, sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um sacerdote. O que é isso aqui? Esses homens têm coceira no ouvido e amontoam para si homens como levita, doutores segundo as suas concupiscências. Nós vamos fazer uma troca. Você prega o que a gente quer ouvir, você abençoa a gente, você batiza a gente, você põe a gente na membresia e a gente banca você, dá o púlpito para você, dá salário para você, dá destaque para você. Fechado. É o que está acontecendo hoje. Em cada esquina dessa cidade. É um acordo. Você prega mentira, a gente faz de conta que é verdade, banca você, você não nos repreende, você não nos exorta, você não nos disciplina, você não fala do nosso pecado, em troca, e ao invés disso, você nos abençoa, você ora por nós, você unge a nós, e em troca, nós te bancamos. Fechado. Lá na Voluntários da Franca, lá não sei aonde, gente que saiu daqui, está fazendo isso. E se você não tomar cuidado, você pode fazer a mesma coisa. Eu não vou dar meu dízimo aqui, eu vou dar lá. Eu vou pegar meus bens, meus recursos, e vou investir em outro ministério. Em troca disso, ele me abençoa, ele fala bem dos meus filhos, das minhas filhas, ele batiza membros da minha família, ele serve a ceia para mim, está tudo em pecado. São ladrões como era Mica, imorais, idólatras, mas são admitidos por um falso profeta, que os bajula em troca dos seus dízimos, das suas ofertas, do seu patrocínio. É o que está acontecendo nessa passagem. Em troca você me abençoa. E Mica estava lá. Agora sei que o Senhor vai me abençoar, porque tem um levita por sacerdote. E assim o culto pagão está completo. O culto apóstata está completo. A igreja feita pelo próprio Mica está completa. Vocês não temem isso, não? Essas pessoas que ficam trocando de igreja, essas pessoas que se envolvem, se integram a qualquer uma dessas agremiações, essas igrejas sem história, sem eira nem beira, sem pé nem cabeça. Por quê? Porque tudo que elas querem me abençoa. Em troca, eu te patrocino. Se você soubesse o quanto isso aqui é mais frequente em maior número do que você imagina, você não tem ideia. E qual é a consequência
da igreja apóstata, do culto idólatra, do culto pessoal, da igreja pessoal. Como eu já disse novamente, qual a consequência? Idolatria, porque ela não fez só um Deus. Olha lá, verso 5. E assim este homem Mica veio a ter uma casa de deuses e ídolos do lar, e consagrou, e ídolos do lar. Eles criaram vários deuses. Gente, esses locais estão promovendo um culto pagão a céu aberto. O que mais? Idolatria, a consequência desses ministérios ou dessa corrupção moral. Veja, por exemplo, não tem só o fato de Mica ser ladrão, mas a mãe dele era uma mulher avarenta, porque ela disse que tinha amaldiçoado quem pegou o dinheiro dela, jogou praga. E segundo, ela diz, por exemplo, que tinha consagrado o dinheiro ao Senhor. Olha só, verso 3, de minha mão dedica esse dinheiro ao Senhor. Quantos ciclos de prata eram? 1.100. E ela disse que tinha dedicado a Deus, mas na hora de dar, o texto diz que ela só dá 200. Verso 4, porém, ele restituiu o dinheiro de sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata. Era uma mentirosa, avarenta, gananciosa. Veja só. E é o que nós estamos vendo. O que esses cultos promovem é gente corrupta. Essas igrejas estão lotadas de gente sem conversão, envolvida em escândalos de adultério, de fornicação, de prostituição, de uso de álcool, de violência doméstica, de fraude de notas fiscais, de olerites, uma série de parafernália. Por quê? Porque esse tipo de gente se apostatou. Eles não creem em Jesus. Eles não creem na Bíblia. Eles não têm o Espírito Santo. Eles não são salvos. E a doutrina torta se mostra numa vida torta. É a consequência. Você não vê esses líderes de seitas, vira e mexe, os jornais noticiam os escândalos que estão envolvidos. Você não vê membros dessas seitas. Você não convive com alguns deles. Veja a situação jurídica deles na cidade. Veja a situação moral deles. Veja a família deles. A apostasia produz corrupção moral, desvio de caráter. Isso pode acontecer não só no coletivo, mas no individual. Gente que esteve conosco. Ou igrejas, agremiações que foram históricas e que se afundaram hoje em pragmatismo, sincretismo, e estão cultuando um outro Deus, como esse indivíduo de São Paulo, que diz que a Bíblia tem que ser atualizada, e que agora como pode um pai deixar seus filhos queimando no inferno? Ou seja, o inferno não seria compatível com o amor de Deus. Primeiro que Deus não vai deixar nenhum dos seus filhos queimar no inferno. Porque a Bíblia diz que ele veio para os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. As quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os filhos de Deus estarão salvos. Não irão ao inferno. E segundo, se um juiz, por acaso, fosse julgar um condenado, e esse condenado fosse o seu filho, ele não levaria em conta o grau de relação que ele teria com o indivíduo. Mas ele julgaria conforme a justiça e a lei. E ele teria que ser punido, sendo filho dele ou não. Deus julga segundo a reta justiça. Portanto, o inferno é justo. Agora, qual é a causa disso tudo? Que nós estamos vendo aí.
desse ecumenismo. A pessoa entra, sai de uma igreja e nem sabe mais o que está certo, o que é errado, o que está cantando, o que está pregando, o que é ungido, o que não é, não sabe mais, está se perdendo a característica, a igreja do Senhor, está se moldando as paixões do mundo e esse ecumenismo e dando a mão para todo mundo. Vamos todo mundo andar com todo mundo. Blasfêmia. O problema do cristianismo, sabe qual que é? O exclusivismo. Se você tirar o exclusivismo, você não tem mais cristianismo. Jesus disse, eu sou o caminho, o artigo definido, o, é o único. Se ele tivesse usado o artigo indefinido, eu sou um dos muitos, aí haveria chance para o ecumenismo. Mas quando ele fala, eu sou o, ele mostra que a nossa fé é exclusiva. Qual a causa? Verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Duas coisas aqui são a causa da apostasia. Duas coisas. Primeiro, o abandono das Escrituras. Quando as Escrituras passam a não reger mais a vida de um homem, ou reger o púlpito de uma igreja, quando a Bíblia passa a não ser mais suficiente de Gênesis e Apocalipse, vai acontecer toda sorte de desvio doutrinário, teológico e moral, vai haver apostasia. Israel deixou, não havia mais consulta à lei, eles faziam o que parecia reto aos seus olhos. É quando se deixa a palavra e vai fazer uso de novas revelações, sonhos, visões, adivinhações, ou documentos de mulheres, de profetisas, de homens, visões, palavras de anjos, ou de líderes que dizem ter uma revelação dada por Deus e afastam-se das Escrituras para seguir essas fábulas. Acontece a apostasia. E é isso que tem acontecido. Ou a Bíblia não é a única regra de fé e prática nas igrejas, ou ela não é suficiente, é ela, e eu tenho que acrescentar, adicionar outra coisa a ela. Isso nós estamos vendo em território nacional, por isso está essa apostasia generalizada. E o segundo, causa, deixar as tradições. Deixar as tradições. Só havia um local de culto nessa época aqui. Na época dos juízes, o local de culto era em Siló, onde estava a Arca da Aliança. E é lá que Deus tinha que ser adorado. Não havia permissão para fazer um culto particular dentro de casa. Deixou as tradições. E segundo, o levita, o sacerdócio vinha da linhagem de Levi, era levítico. Só que o sacerdócio era feito publicamente, no local público, e não de forma particular. Tanto o levita como Mica deixaram as tradições, deixaram a lei de Moisés, deixaram a história. Por que a apostasia acontece? Quando nós deixamos a confessionalidade. Temos documentos, temos confissão de fé. Quando esquecemos da história, a verdade não nasceu conosco, nem vai morrer conosco. Quando você cria uma doutrina, uma igreja baseado só no que você pensa, você vai cair em apostasia. Eu não posso pensar diferente de Paulo, eu não posso pensar diferente de João, eu não posso pensar diferente de Policarpo, eu não posso pensar diferente de Irineu, eu não posso pensar diferente de Agostinho, eu não posso pensar diferente de Lutero, eu não posso pensar diferente de tantos outros reformadores, até os dias de hoje. Agora esses homens dizem ter uma revelação que só eles tiveram e mais ninguém. Eles ensinam doutrina que só eles ensinam e mais ninguém. Quando você deixa as tradições e quando você joga no lixo 2000 anos de história da igreja, você fica sectário. Essa foi a causa. Deixar as Escrituras e a tradição. Geralmente o apóstata, sabe em que ele crê? Nele mesmo. Sabe que comentário bíblico ele lê? O que ele faz. Sabe qual é a hermenêutica que ele faz? A baseada nas convicções dele.
Solução. Agora olha só. Vamos ver se o Ivan Carrara vai concordar comigo. Você sabe quem senta no fundão geralmente é os alunos mais difíceis, né? Será que o mesmo se aplica a Vossa Excelência? Senta lá por causa do ar-condicionado. Preste atenção. Tanto a causa como a solução no verso 6. Qual a saída? Verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Sabe por que aquilo ficou daquele jeito, Ivan? Por que a apostasia avançou, alastrou? Perda de referência. Josué havia morrido. Não havia uma referência doutrinária, bíblica, uma referência sólida, onde o mal se inibia. Por não haver essa liderança, por não haver essa referência, o mal proliferou. Não havia autoridade, não havia uma voz profética, não havia uma referência que inibisse os hereges, os apóstatas e servisse como referencial bíblico e doutrinário. Hoje é a mesma coisa. Apesar de termos boa teologia, o mal está se propagando porque falta de referências. Homens que se calam diante do erro. Pastores que omitem a verdade. Que não querem denúncia. Que não querem deflagrar o erro. Porque vão perder seguidores, vão perder convites, vão perder status, vão perder mídia. Então, enquanto esses pastores bíblicos se omitem, se calam, enquanto eles não servem de referência, de padrão, os falsos mestres sentem a vontade para proliferar o engano. Deus precisa levantar homens de Deus, homens que não temam o mal, pregadores poderosos, profetas, que proclamem no púlpito a verdade e denunciem o erro. Então as igrejas, os seminaristas, os novos convertidos, as pequenas igrejas terão referências, referência de doutrina, referência de eclesiologia, referência de pregação, referência de piedade. Verão homens, verão modelos de pastores, de igrejas bíblicas e ficarão tanto inibidos de proliferar o erro, quanto serão fortalecidos para não cair e se desviar da verdade, como terão referências da verdade. É isso que a igreja precisa. Pregadores fiéis, pastores fiéis, mulheres fiéis. E então, a mesma fator se aplica para duas verdades. A falta disso causou apostasia em Israel, e a presença disso recuperaria a nação. Nos nossos dias, a mesma coisa. A falta dessas referências e a presença delas vai ser a solução. Vamos fechar os olhos, vamos orar.